Olá! E o assunto de hoje é nervosismo antes de falar em público. Você já está inscrito no canal da Falando Bem no YouTube? Se não, te inscreve no canal, aciona o sininho para receber a notificação dos vídeos e lives que nós fazemos aqui. Então, o assunto de hoje é nervosismo antes de falar em público. Quem é que nunca ficou nervoso antes de uma situação de exposição? Existem pessoas que só de pensar que irão ficar nervosas, ansiosas, angustiadas, nem aceitam o convite para uma apresentação, uma palestra, enfim. E outras pessoas aceitam o convite, mas começam a sofrer antecipadamente. Começam a entrar, como eu digo, em estado de sofrência. E aí o que ocorre com essas pessoas? Ficam tão angustiadas que acabam procrastinando a preparação. Ou seja, vão deixando a preparação para a última hora. E aí, quando fazem a apresentação, quando elaboram o que vão apresentar, já não tem mais tempo para treinar. E este é um grande problema. Só faz potencializar o estado de sofrimento. Mas enfim, sofrer antecipadamente acontece, é normal. Quem sente isso não precisa se preocupar, porque é algo que todas as pessoas sentem, umas mais, outras menos. E eu quero falar sobre como administrar este tipo de situação, porque o nervosismo, eu preciso confessar, preciso fazer uma revelação, ele não desaparece totalmente, não tem cura. Deixa eu até contar uma história que aconteceu um tempo atrás. Uma pessoa ligou para Falando Bem para pedir informações sobre os cursos de oratória. Eu atendi e a primeira coisa que ela perguntou foi: tem cura para o nervosismo? Este curso vai curar o meu estado nervoso antes de falar em público? Eu disse: não. E a pessoa do outro lado falou: como não? Que tipo de curso é este? Pois é. Então, eu expliquei que nervosismo não tem cura. Nós temos que aprender a administrar todos os sintomas que acontecem antes de uma apresentação e durante uma apresentação. Então, o que eu irei falar aqui é sobre administrar o nervosismo, a ansiedade, a angústia, o sofrimento antecipado. Eu sinto nervosismo antecipado. Eu sinto nervosismo durante uma apresentação. E é absolutamente normal. Porém, a diferença está em como nós lidamos com esse tipo de situação. Nós temos que entender o que acontece conosco e também nos preparar previamente e tecnicamente para assumir um compromisso de apresentação. Um compromisso de dar uma palestra, de se expor em frente ao público, seja no público presencial ou então até mesmo no virtual. Eu destaquei aqui no meu material pontos importantes para falar neste vídeo sobre como administrar o nervosismo. Bom, saiba que certo grau de ansiedade e nervosismo é natural e proporciona boa atividade muscular e vascular. Ficar nervoso, eu costumo dizer, é um sinal de respeito. Respeito à situação, respeito ao convite que foi feito, respeito às pessoas que irão escutar você. O dia que eu não sentir mais o meu coração acelerado, um certo grau de ansiedade, eu irei me aposentar. Eu costumo dizer isso, eu irei me aposentar, porque não tem mais emoção. Inclusive, artistas famosos fazem esse comentário quando dão entrevistas.
quando são questionados sobre você fica nervoso antes de um show, você fica nervoso ou nervosa antes da estreia de uma peça de teatro, muitos, a maioria dos artistas dizem que sim. Inclusive palestrantes também fazem este comentário. E o dia que eles não sentirem mais isto, também vão se aposentar porque não tem emoção. Afinal de contas, a emoção vem da palavra emovere, do latim, e de energia, move de movimento. Energia em movimento. É bacana entender que existem situações onde nós vamos ficar mais nervosos, mais apreensivos, e outras nem tanto. Eu vou contar um fato que aconteceu comigo anos atrás. Eu sou professora convidada da ESPM, aqui do Rio Grande do Sul, já desde 2007. Eu ministro os cursos de dicção e oratória e também uma disciplina no MBA Executivo Internacional chamada Media Training, preparação dos alunos para exposição nas mídias. E certa vez o meu marido, que fazia pós-graduação na instituição, foi meu aluno nesta disciplina. Eu confesso que foi a vez que eu fiquei mais nervosa para dar uma aula. Sabem por quê? Porque eu sabia que ele estava me avaliando. E nós temos receio do quê? Da rejeição. Do medo. Medo do que os outros vão pensar. E na verdade eu estava com medo do que ele ia falar para mim depois que acabasse a aula, das críticas que ele iria me fazer. Bom, isso acontece, a gente não agrada a todos. Claro, nós fazemos o possível para agradar a maioria. Assim como eu posso ter agradado os outros colegas, talvez ele tivesse me visto com olhos mais críticos. Enfim, isso acontece. Então, tem pessoas que preferem falar para uma multidão, por exemplo. Eu prefiro falar para uma multidão desconhecida, como eu já disse, do que para pessoas familiares e conhecidas, como eu expliquei aqui no exemplo. Cada um vai ter uma percepção diferente. Então é importante que você saiba disso. Já passaram mais de 8.000 alunos por mim, nós estamos no ano de 2020, então eu faço esse registro do número de pessoas que eu já capacitei. E eu já escutei diversos relatos sobre como as pessoas lidam com o nervosismo. Muitas pessoas se medicam, se automedicam quando vão fazer uma apresentação. Ao invés de se preparar tecnicamente, treinar ou buscar uma ajuda especializada, preferem usar algum tipo de medicação, ou fitoterápicos ou florais. Bem, um alerta: evite medicações. Principalmente quando você não tem orientação médica. Já aconteceu de alunos dizerem assim: eu tomo uma medicação X quando eu vou fazer apresentações. Isso é bom, professora? Aí eu pergunto: foi receitado por algum médico especialista? Um psiquiatra, um neurologista, um clínico geral? Não, foi uma amiga minha que receitou. E eu pergunto: essa amiga é médica? Não, é que ela toma também e diz que faz bem. Aí eu digo: não faça isso. Porque existem medicações que reduzem batimentos cardíacos que podem ser fatais. Pessoas que têm asma, pessoas que têm pressão baixa, podem sofrer algum tipo de prejuízo ao tomar medicação antes de uma apresentação. Professora, mas eu tomo um floral que é super bom, que me deixa super calmo. Eu tomo um fitoterápico também, que me ajuda a ficar mais tranquilo. Tem que tomar cuidado também com esse tipo de solução, porque muitas soluções fitoterápicas ou florais têm álcool na composição. E o álcool atua diretamente no sistema nervoso central, claro, deixando a pessoa mais relaxada. Entretanto,
Estes fitoterápicos, por exemplo, podem potencializar algum sintoma. E eu vou exemplificar aqui. Quando eu fui fazer a minha apresentação do meu trabalho de conclusão, lá em 1999, eu tinha me preparado, tinha treinado várias vezes, eu estava assim, ó, afiada para fazer a apresentação. Porém, eu seria a primeira a apresentar, a primeira pessoa a apresentar no dia, a primeira aluna da minha turma a fazer a apresentação. E na minha banca, eu sei que tinham professores que eram bem exigentes. Só estes dois fatos, de ser a primeira e de ter professores bem exigentes na minha banca, me deixaram muito apreensiva. E a minha mãe, querida mãe, me disse assim: então, minha filha, toma umas gotinhas aqui desse fitoterápico que tu vais ficar mais tranquila e vais para a apresentação sem este nervosismo que está te assombrando. Eu tomei as gotinhas. Bom, tomei isso antes de sair de casa e a minha faculdade, a minha universidade ficava a 30 minutos da minha casa. Quando eu desci do carro na universidade, eu desci que parecia que eu pisava em nuvens. Eu tava assim, uau, nossa, super calma, até demais. E não combina com a minha personalidade, porque eu sou super agitada. Eu sou dinâmica e eu tava plasta. Bom, fiz a apresentação, mas não era o meu estado real. Não gostei da experiência. Eu vi que eu fiquei plasta demais. Bom, tempos depois, me conhecendo, eu descobri que quando eu fico muito nervosa, eu fico calma. Eu fico muito tranquila. É interessante isso, eu não fico agitada. E o que aconteceu naquela ocasião? O fitoterápico potencializou como eu me sinto quando eu fico nervosa. E aí eu fiquei mais nervosa ainda. Por isso que nós temos que tomar cuidado quando administramos determinados ou medicações ou soluções para reduzir a ansiedade. Então, a minha recomendação é evitar qualquer tipo de automedicação, seja fitoterápico ou qualquer outro tipo de medicação. Já teve aluno que me perguntou se podia tomar um copinho de cachaça, uma cervejinha antes de uma apresentação. Não, né? Não. Porque assim como eu falei anteriormente, que soluções que têm álcool, a bebida alcoólica, propriamente dita, atua no sistema nervoso central e faz com que a pessoa mude, inclusive, o padrão de fala, a velocidade da fala, da pronúncia, da articulação. Então, acaba prejudicando a sua apresentação. Todo mundo sabe que errar é humano. Então, tem situações em que vai sair do nosso script, vai sair algo que não estava previsto. E nós temos que aprender a ter jogo de cintura e sair dessa situação como se nada tivesse acontecido. Aqui eu tenho mais uma história para contar, eu tenho várias histórias, gente. Eu já escorreguei em palco, eu já aprendi o meu salto no palco e ou eu tirava o pé e saía descalça, ou eu me abaixava para tirar o pé e o sapato junto. E no início de uma apresentação, aliás, a vez que eu escorreguei também foi no início de uma apresentação, e segue o barco, não coloca o foco naquilo que aconteceu. E vai, nós temos que ter jogo de cintura e não ficar nos prendendo no erro. Há erros que acontecem que só nós sabemos. Nós não somos transparentes, o que está dentro da nossa cabeça só nós sabemos. O que está nos bastidores também só nós sabemos. Então não precisamos chamar a atenção de determinados erros. Achamos que as pessoas percebem o nosso nervosismo. Como eu já falei, não somos transparentes. Então, uma recomendação importante: não sinalize que você está nervoso ao iniciar uma apresentação. Eu vejo muitas pessoas, palestrantes, enfim,
Pessoas que vão fazer apresentações dizendo assim: ai, boa noite, essa é a primeira vez que eu faço uma apresentação, eu nunca tinha feito antes, eu estou muito nervosa, estou até tremendo. Pronto. Aí que o povo vai colocar reparo no nervosismo. E mesmo que transpareça um certo nervosismo na voz, uma ofegância na respiração, é absolutamente normal, natural. Quem está na plateia, na audiência, vai entender. Não é fácil ser centro das atenções. E este nervosismo ele ocorre mais no início, depois ele vai diminuindo. Então, entenda que vai acontecer. Uma aluna mesmo, uma vez disse para mim: Bianca, eu fui fazer a apresentação e lembrei das tuas dicas. Quando iniciou, eu estava muito nervosa e eu só lembrava: é normal, vai diminuir, vai diminuir. A Bianca disse isso, ela disse que ao mesmo tempo que ela apresentava, ela lembrava do que eu havia falado em uma aula. Então, fique tranquilo, se é possível, mas fique tranquilo, as pessoas não perceberão. E é importante que você não chame a atenção desta fragilidade. Pensamentos negativos são os maiores inimigos do nervosismo. Pense positivo. Antes de começar uma apresentação, pense que você sabe do assunto, que você se preparou, que você tem o domínio do assunto, que vai ser um sucesso, que você está animada para essa situação. Então, pense positivo. Seja otimista. Você assim já vai reduzir muito a sua ansiedade, porque eu sei que o grande medo das pessoas é o medo do julgamento, é o medo da rejeição, é o medo do que os outros vão pensar. Então, seja otimista, pense positivo. Como eu sempre falo e reforço, na vida nós não agradamos a todos, entretanto temos que fazer o possível para agradar a maioria. Bom, lembre-se que é uma apresentação, não é um julgamento, que na maioria das vezes as pessoas vão assistir você torcendo por você. Claro, exceto em situações hostis, de inimizade, uma sustentação oral na frente de um juiz. Mas na maioria das vezes, as pessoas estão torcendo por você. Então, pense que elas estão utilizando o seu precioso tempo para lhe assistir. E por isso elas estão torcendo por você. Eu acho que as pessoas que assistem às minhas aulas e às minhas palestras não vão pensando assim: tomara que a Bianca se dê mal, tomara que a Bianca se dê mal. Pelo menos eu acho. Eu acredito que as pessoas vão para os cursos torcendo para que seja um curso bacana, para que eu me dê bem. Então eu tenho que aproveitar essa energia positiva, de animação, de querer participar, de querer aprender, para que eu possa desenvolver uma excelente apresentação e um excelente trabalho. Então, retomando, depois de todas essas explicações e exemplos que eu dei, eu quero concluir dizendo o seguinte: você não é anormal por ficar nervoso só de pensar em ter que fazer uma apresentação. Nervosismo não tem cura. Temos que aprender a administrar este sintoma. Ele vai ocorrer em algumas vezes mais, em algumas vezes menos. Isso vai depender do público, do momento, do seu estado emocional e da preparação técnica que você tem sobre o assunto. Eu quero dizer, domínio do assunto. Temos que nos conhecer para saber como reagimos em frente a diferentes situações de exposição. Dessa forma, conseguimos buscar ajuda especializada, seja para treinar a oratória ou até mesmo uma ajuda especializada com algum psicólogo para aprender a lidar com essa situação do nervosismo, principalmente quando ela chega a configurar fobia, medo. Bom, temos que nos munir de recursos que amenizem o sofrimento antecipado
como, por exemplo, nunca deixar a elaboração e a preparação de uma apresentação para a última hora. Faça sempre com antecedência. Isso vai reduzir a sua ansiedade. Usar exercícios de respiração para reduzir batimentos cardíacos e acalmar. Este recurso nós usamos previamente a uma situação de apresentação. Também podemos utilizar a adequação da postura corporal, que existem exercícios bem legais que eu vou sugerir para vocês, para que você possa ficar mais energizado e com pensamentos positivos durante a apresentação. Não podemos ter medo de errar. Nós temos que sim nos preparar para reduzir os enganos, nós temos que saber que tem certas coisas que saem do nosso roteiro, saem do script. E temos que sair da forma mais natural possível, lembrando que o que está dentro da sua cabeça só você sabe. Você não é transparente. Eu sempre reforço essas duas frases. Bom, temos que entender dos nossos sentimentos, das nossas emoções. Concluindo, você não é anormal por ficar nervoso ou nervosa só de pensar em fazer uma apresentação ou, quando vai fazer a apresentação, de ficar nervoso ou nervosa minutos antes. Saiba que certo grau de nervosismo é normal, que nós vamos sentir em algumas situações mais, outras menos. Se conheça, saiba como você vai reagir, se prepare tecnicamente, utilize técnicas para amenizar estes sintomas de ansiedade, coração acelerado e etc. E aproveite todas as oportunidades para se expor.